Boa noite, irmãos e irmãs. Paz seja convosco. Amém. Bom estarmos aqui, bom nós estarmos diante do nosso Deus, para juntos nós exaltarmos o que Ele tem feito nas nossas vidas. Hoje, ontem e hoje, nós celebramos os 28 anos de aniversário da nossa igreja. Nós louvamos a Deus pelo seu cuidado, pelo seu sustento, pela sua fidelidade junto a nós. E nós estamos, neste mês, refletindo no tema Somos Um, para que todos creiam. E esse tema está baseado no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Nesse instante nós estaremos fazendo a leitura desse texto. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos fazer a leitura desse texto e em seguida estaremos cantando o louvor tema do aniversário da nossa igreja. O texto será projetado aqui para os irmãos. Os homens leem comigo o verso 20, as mulheres leem o verso 21 e em seguida nós leremos todos juntos o verso número 21. Os homens acompanham a minha leitura no verso 20. Leiamos. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Todos juntos o verso 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Louvemos ao Senhor.
casa, para render graças a Ti, Pai, por muitas vezes que o Senhor tem proporcionado sobre a nossa igreja, Pai. O Senhor venha, Pai, nos conduzir, Pai. O Senhor faça a presença nessa noite, Pai, esse culto, Pai, que nós possamos, Pai, estar Te adorando, Pai, na beleza da Tua santidade. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos e nós agradecemos. Amém. A unidade de uma igreja se faz através de gerações. E nesse momento nós vamos ouvir o coral infantil e em seguida o mensageiro da fé da nossa igreja. Senhor.
A unidade do corpo de Cristo foi pago pelo alto preço. Somente pelo sacrifício de Jesus é que nós podemos aqui dividir, aqui nos ajudarmos para adorarmos, para glorificarmos a Deus. Foi pago com alto preço pela unidade da igreja. Essa mesma unidade transfere também para a família, transfere também para os irmãos, para os colegas, para aqueles com os quais nós convivemos diariamente. Nesse momento do culto, onde celebramos a unidade cristã, o aniversário da nossa igreja, é momento de nós refletirmos, é momento de nós pararmos, acalmar os nossos pensamentos, os nossos corações e nos perguntar: como está a nossa unidade? Como está a nossa unidade na nossa igreja local? Como está a nossa unidade na nossa família, com os nossos irmãos biológicos, irmãos da fé? Como está a nossa unidade com os nossos amigos e colegas? Nesse momento de reflexão, é o momento de nós então confessarmos a Deus as falhas, às vezes, ou as muitas vezes que nós quebramos essa unidade, e pedir que Deus, no poder do sacrifício de Cristo, na ação do Espírito Santo de Deus, essa unidade seja restabelecida. Eu convido nesse instante a igreja a se colocar em um momento de oração silenciosa. Após um momento, nós confessarmos ao Senhor, o conjunto Ebenezer estará quebrando esse momento de confissão com os seus cantos. Onde estão chamados afora?
prontos a avançar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que nós vive está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele existirá. Somos nós. Onde estão que se doam, sempre prontos a ajudar, acolher e consolar. Onde estão os irmãos para a luz e paz de Jesus? Somos nós, igreja, corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que nos liberta. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele existirá. Nossa igreja, da geração, sacerdócio real, santa nação, somos povo de Deus, pelo mundo anunciar. As grandezas daquele que anuncia o povo e as trevas a luz, o resgatou para sempre a bênção do nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que nos vive está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele existirá. Somos nós. Perdoados pelo Senhor, sabendo que nós somos a igreja do Senhor e que Ele opera em nós nesse momento não podemos nos achegar na presença dEle, senão para agradecermos, porque em Cristo Jesus Ele nos fez novas criaturas, Ele nos colocou em corpo. Vamos nos colocar em pé. Eu convido a nossa irmã Débora, que nos conduz a Deus em oração nesse instante, oração de ação de graças, agradecendo pelo grande amor de Deus por nós, pela nossa vida, pela nossa igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, diante da tua presença, nós encontramos neste momento, ó Pai, queremos expressar a nossa gratidão, ó Pai, pelo teu grande amor por nós. Senhor Deus, nós somos pecadores, nós pecamos, muitas vezes, ó Pai, por atos, atitudes, pensamentos, ações. Nós pecamos, Pai, porque muitas vezes nós não amamos o próximo como deveríamos amar. Ó Deus, nós pecamos porque muitas vezes nós não somos unidos como nós deveríamos ser. Ó Pai, nós pecamos muitas vezes por sermos negligentes, ó Deus, porque muitas vezes nós
nós deixamos de falar o teu grande amor. Por isso, ó Deus, nós sabemos, ó Deus, o quanto doloroso o Senhor é, porque o Senhor nos perdoa. Ó Deus, e por isso, ó Deus, por o Senhor nos perdoar, nós queremos agradecer, ó Deus. Agradecer porque o Senhor é misericordioso em nos perdoar. E, ó Pai, nós queremos, ó Pai, não somente agradecer, mas pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a cumprir a tua palavra. Ajude, ó Pai, a pecarmos menos. Ajude, ó Deus, a fazer o melhor para ti. Isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. O perdão dos pecados. Perdoar com o coração grato, chega que nós fazemos, cantando. O grupo de louvor tem a oportunidade de se Somos um em Cristo Jesus. Ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é um membro desse corpo. Temos o mesmo Senhor, somos guiados pelo mesmo Espírito, compartilhamos a mesma fé, caminhamos com o mesmo propósito, mesmo sendo diferentes, somos unidos pelo amor de Jesus. A unidade não significa que somos iguais em tudo, mas que estamos ligados pelo mesmo Salvador. Esse momento de nós estarmos adorando, exaltando o nome do Senhor, que nós possamos estar nesse momento. Convido a igreja que nos coloque em pé, nós vamos estar louvando Deus, adorando. Somos um em Cristo Jesus, e por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui para louvar, para engrandecer o nome daquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração agradecido também. Então vamos estar louvando nesse tempo. Somos
céu e a terra, e Ele é o nosso esplendor, toda a glória. Você é um cantinho, Ele é a imagem de Deus invisível, Ele é o Senhor sobre toda a criação, Ele é o Senhor que nos dá essa união, esse Senhor que dá essa paz, esse louvor e adoração, que nós possamos aprender, cantar, louvar o seu nome, glorificar esse Deus maravilhoso, que deu mais um dia para cada um de nós, 28 anos, estamos aqui em igreja, reunidos, cantando, unidos no amor de Cristo, como uma família em Cristo Jesus. Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação. Por Ele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam todos soberanias, poderes, autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Professor da grato de Deus, e tudo Ele tem a supremacia.
sobre as terras. Luz sobre as trevas, A igreja do Senhor não adora o Senhor somente com os seus lábios, com os seus louvores, mas também com as suas ofertas. É uma expressão também de gratidão a Deus, nós ofertarmos ao Senhor com os nossos vícios, com as nossas ofertas. É uma expressão de gratidão pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Portanto, nesse momento, é o momento de nós expressarmos as nossas gratidões, ofertando ao Senhor. E nesse momento do ofertório da nossa igreja, nós estaremos cantando o hino 235 do nosso Cantai Todos os Povos do CTP. 235. Enquanto cantamos, ofertamos ao Senhor. Fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso.
cartão. Estão acontecendo, né? O pastor Jackson dispensa a apresentação para a comunidade, para a igreja, ele esteve com os irmãos no ano retrasado, trabalhou com a igreja, ele está de volta agora, não mais como licenciado, mas como pastor. O pastor ali está no querido Rio Assis. Nós vamos, nesse instante, orar. Nós vamos fazer 2 pedidos ao Senhor. Quer dizer, uma gratidão e um pedido. Nós vamos agradecer ao Senhor pelas ofertas, pelos dízimos levantados nesse noite, que é para a obra do Senhor, e também intercedemos pela vida do irmão, pela vida do pastor. Eu convido o presbítero Samuel que nos conduza a Deus nesta oração, nesse instante, então, em seguida passando para a palavra. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença, com os corações agradecidos, Senhor, pela caminhada dessa igreja aqui na terra, Pai. Dessa igreja colocada aqui nessa comunidade, Pai. Nós temos sentido a tua mão, temos sentido, Senhor, que o teu Santo Espírito tem nos movido e por isso nós temos prosseguido aqui trabalhando em prol do teu nome. Nesse momento, ó Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, pelas mãos que ofertaram, Pai. Colocando, Senhor, essas ofertas, ó Pai, a serviço do teu reino, ó Pai. Nós somos uma comunidade e precisamos nos manter, embora nós tenhamos a certeza, Senhor, que a tua mão poderosa, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, que mantém e provém a igreja aqui da terra, ó Pai. E também, ó Pai, nós queremos pedir, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja nesse momento nos movendo no coração, a mente, ó Pai, porque nós viemos aqui também para receber a tua palavra, ó Pai. Queremos louvar, queremos bendizer o teu nome, queremos fazer petições a ti, ó Pai. Mas também queremos ouvir a tua palavra, queremos ouvir o que tu tens, Senhor, para revelar, Senhor, a nossos corações, ó Pai. Por isso nós colocamos, Senhor, a vida do pastor Jackson, aquilo que o Senhor já, com o teu Santo Espírito, colocou em sua mente e em seu coração para trazer a esta igreja, ó Pai. Da mesma forma, o Senhor esteja abrindo, Senhor, as nossas mentes, abrindo nosso coração, que o teu Santo Espírito esteja agindo, Pai. Tudo isso nós pedimos também, sobretudo, perdão pelos nossos pecados. Aumenta a nossa fé. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Amém? É uma alegria poder estar aqui com os irmãos, vendo a igreja cheia, bonita. O meu coração se alegra de ver os irmãos mais uma vez. É muito bom poder estar aqui. Agradeço ao conselho pelo convite, ao pastor Rubens. Sempre que eu puder, eu quero estar aqui com os irmãos. A igreja faz parte da minha caminhada cristã, a igreja que me acolheu por 9 meses, quase 9 meses aqui, me ensinou muito a respeito de como servir a Deus, como dedicar a sua vida a servir a Deus. Então a igreja sempre estará e está no meu coração. Amém? Queridos, nós estamos celebrando então 28 anos de organização desta igreja tão amada, tão querida. E eu quero falar com os irmãos hoje a respeito da unidade. E como podemos viver de modo digno a unidade da igreja. Eu gostaria que os irmãos abrissem então suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo número 6. Essa carta de Paulo, queridos, é uma carta que foi escrita em 2 partes. O capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo ele fala a respeito do que Deus fez por nós. De como o plano da salvação foi executado lá na eternidade. E através de Jesus, essa salvação veio a nós. Então Paulo fala a respeito das obras, de como nós não somos merecedores do amor de Jesus e da salvação. E que o fruto da nossa salvação é a graça. E de como em Cristo, somente em Cristo, nós somos salvos. E a segunda parte desta carta, a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo fala da igreja. De como a igreja, diante dessa revelação de Deus, ela deve se comportar, não somente no seu ambiente, onde ela cultua, mas em todos os lugares, onde ela estiver,
ela precisa ter esta consciência de que ela é a igreja de Cristo, que ela é o corpo de Cristo, que ela é a imagem que reflete a obra salvadora do nosso Deus. Portanto, a partir do capítulo 4, versículo de 1 a 6, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a qual foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém. Paulo começa a falar aqui a respeito da igreja e de como a igreja ela é composta. Como nós, como servos e servas do Senhor, discípulos de Cristo, devemos nos comportar em meio a uma sociedade tão vulnerável que é a sociedade que nós vivemos hoje. Hoje nós estamos vivendo um clima tenso, um clima de divisão. Hoje nós temos que pensar muitas vezes no que nós vamos comentar, falar, porque isso pode gerar uma confusão, pode gerar um clima desagradável. Podemos perder a amizade com amigos que tínhamos há muitos e muitos anos, porque não podemos mais expressar a nossa opinião, não podemos mais falar o que pensamos. E é esse tempo que nós estamos vivendo hoje. E Paulo ele faz um alerta para a igreja, que a igreja precisa viver de maneira que ela venha refletir a unidade do corpo de Cristo. A igreja ela é um, enquanto ela estiver em Cristo. A partir do momento em que ela não estiver mais em Cristo, ela começa a se dividir. Porque onde o Espírito Santo não habita, não há união, não há amor, não há compaixão, não há misericórdia. Então, o apóstolo Paulo, ele nos faz esse alerta. Como podemos viver em uma sociedade onde nós podemos fazer tanto trabalho na obra de Deus, como servir de reconciliação para aqueles que estão longe do caminho do nosso Senhor. Então Paulo começa dizendo, e esse é o primeiro ponto que eu medito com os irmãos, ele diz no primeiro versículo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação a qual fostes chamado. Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma. E a carta de Éfeso, junto com Filipenses, Colossenses e Filemão, foi escrita nesse período em que Paulo estava preso. Então Paulo, preso ali por pregar o Evangelho, por falar do amor de Deus, ele escreve essa carta à igreja em Éfeso. E ele diz: olha, rogo-vos, pois, peço-vos que vocês mantenham o modo digno de viver. E o que é esse modo digno de viver? Que Paulo ele fala aqui no versículo de número 1, ao qual nós fomos chamados. Quando nós fomos alcançados pelo poder de Deus e o Espírito Santo nos deu um novo coração, o Evangelho ele abriu a nossa mente para o caminho do Senhor. E então nós, que não éramos seu povo, nos tornamos povo do Senhor. Então hoje nós servimos a um Deus que cuida de nós e que nos chama para estar perto dele, porque nós somos seu povo, o povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então viver de modo digno da nossa vocação é viver como Cristo viveu.
é viver de tal maneira que, a olharem para nós, as pessoas de fora, ou até mesmo os irmãos da igreja, nós devemos a refletir o caráter de Cristo. Nós devemos refletir o modo que Cristo viveu entre nós. Portanto, ser digno dessa vocação é viver como Cristo viveu. É representar Cristo nesta terra. Esse é o papel da igreja. Essa é a função da igreja neste mundo. Representar Cristo para aqueles que não o conhecem, nunca ouviram falar dele, não sabem do plano da salvação, não sabem que seus pecados podem ser perdoados se eles confessarem e deixarem Cristo transformar a sua vida. Então, viver de modo digno é viver como Cristo viveu. Esse é o testemunho visível da igreja. Se queremos dar um bom testemunho à humanidade, à sociedade à nossa volta, nós precisamos viver como Cristo viveu. Como Cristo viveu neste mundo. Dessa forma, queridos, nós estaremos honrando o compromisso que Cristo tem conosco quando nos deu a sua salvação. Viver dessa forma é essencial e fundamental nos tempos em que nós estamos vivendo hoje, onde nós não temos uma referência. Parece que cada um está falando uma língua, cada um está apontando um caminho, uma maneira de fazer a obra de Deus. A igreja não vive mais unida. Parece que cada um serve um Deus diferente. Parece que a revelação da palavra de Deus não é a mesma para nós como para cristãos de fora. Por isso é essencial mantermos a unidade em Cristo. Porque enquanto estivermos unidos com Ele, certamente nós iremos dar um bom testemunho. Mas essa unidade, ela nasce no corpo, que é a igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Essa unidade só nasce a partir do momento em que nós entendemos isso. Que eu sou o corpo de Cristo. É a partir desse momento em que nós começamos a entender a vocação a qual nós fomos chamados. E que privilégio! E que privilégio! Você já parou para pensar que você foi chamado para ser um representante da obra de Cristo, da salvação, onde você está? Você tem esse papel, essa vocação? Muitos de nós poderiam se sentir honrados e felizes se representasse alguém muito importante. Se você representasse um político importante, um rei, uma rainha, alguém de muita influência. Mas você, querido, você representa o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, como nós cantamos aqui. O Deus invisível se faz visível através de Cristo, e Cristo através da igreja. Ao olharmos o comportamento hoje da igreja e do mundo em que nós vivemos, nós podemos facilmente identificar que pessoas vivem sobrecarregadas, muito atarefadas. Porque quando um corpo ele não funciona da maneira que ele deve funcionar, ele sobrecarrega os outros membros, os outros órgãos. Olha que perfeição, não é assim? Se você está com o seu braço esquerdo machucado, você sobrecarrega o direito. Se você está com o seu braço direito machucado, você sobrecarrega o esquerdo. E hoje existem pessoas que estão sobrecarregadas. Porque existem, infelizmente, cristãos que não entenderam ainda a vocação para a qual eles foram chamados. É como um time de futebol.
Já pensou se um atleta fizesse todas as funções? Que difícil que seria? Ele lá bate o escanteio, corre na área para cabecear, e ele mesmo defende o cabeceio dele, ele volta para a zaga, ele ataca, ele joga na lateral, ele corre o campo inteiro. Meu Deus, esse atleta ia ficar desgastado, cansado, sobrecarregado. Mas a culpa é do atleta? Não. Mas é do time que não entendeu ainda. Eles estão ali para representar o clube a qual o salário deles é pago. Veja, se eles têm essa responsabilidade, quanto mais nós, chamados para sermos servos e servas do Deus Altíssimo. Então é esse primeiro ponto que Paulo fala. Nós precisamos andar de modo digno da vocação a qual nós fomos chamados. E o segundo ponto, Paulo fala das virtudes, ou então do caráter dessa unidade, que está no versículo 2 e 3, ao qual nós também lemos. Paulo vai dizer assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns os outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. No vínculo da paz, com toda humildade. Com toda humildade. A palavra aqui que Paulo usa é a mesma que ele usa lá em Filipenses 2,5, quando ele se refere a Cristo nosso Senhor, que se humilhou, se esvaziou, se fez como homem, se fez servo para nos salvar. Essa humildade é enxergar o próximo, enxergar o seu irmão acima de você. É enxergar essa pessoa como alguém que é superior a você e você servi-lo em amor. É essa humildade, a humildade que Cristo teve por nós, a qual Ele se entregou para nos salvar. O capítulo 17 de João, alguns capítulos anteriores, o capítulo 13, Jesus está com os seus discípulos. E Jesus está prestes a caminhar para a cruz. É a última noite que ele passa com os discípulos. E Jesus diz para eles assim: nisto conhecerão que vocês sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. As instruções de Jesus é amar. Por isso a humildade, ela faz parte do caráter da unidade. Não dá, queridos, para mantermos a união sem sermos humildes como nosso Senhor. É preciso ser humilde. Onde o orgulho vive, não há espaço para a unidade. E isso não é somente na igreja. Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Não há espaço para o orgulho dentro do coração do cristão. É preciso termos esse sentimento de humildade. Mas Paulo continua. Ele diz assim: com toda a humildade e mansidão. O que é mansidão? Mansidão é você repreender em amor. Mansidão é você falar a verdade que precisa ser falada, mas em amor, para que a pessoa seja restaurada, para que a pessoa entenda que ela precisa mudar o seu caminho, as suas atitudes. Olhem para Cristo. Ao lermos o Evangelho, nós encontraremos passagens em que Jesus perdoa os pecados. E o que ele diz? Perdoados estão os seus pecados. Vá em paz. A tua fé te salvou. Jesus não diz assim: olha, eu vou perdoar agora, hein? Mas na próxima
Não faça mais isso. Jesus, ele repreendia, ele exortava, ele era manso, falava com mansidão. Se queremos unidade, precisamos aprender a falar com mansidão. E quão difícil é falarmos com mansidão. O quão difícil é sermos mansos. Há muito trânsito aqui em Ibiúna, a cidade cresceu, né? Você fala com mansidão quando você falar com o seu carro e vem um motoqueiro e entra na sua frente. Você fala com mansidão? Você falou meu filho, meu querido, Jesus te ama. Eu também quero te amar, mas você não colabora. Você fala com mansidão quando você chega em casa após o trabalho e o seu filho ou a sua filha não realizou a tarefa que ele tinha que fazer. Você fala com mansidão com ele. Ô meu filho, vem aqui então. Mamãe vai te ensinar, papai vai te ensinar. É? Você fala com mansidão? É difícil. É difícil. Mas, queridos, isso é possível quando nós temos um exemplo. Quando nós olhamos alguém que fez e faz isso conosco a todo tempo. Quando nós olhamos para Cristo, Ele é manso, Ele nos trata com mansidão. Já pensou se Jesus nos tratasse como nós tratamos as pessoas? Toda vez que nós nos aproximamos dele e pedimos perdão pelos nossos pecados, e ele recebe a nossa confissão e nos perdoa, nos trata com mansidão. Nós precisamos aprender isso. Mas Paulo continua dizendo a respeito da longanimidade, que é muito próximo da mansidão. Longanimidade é tratar com pessoas difíceis, ser longânimo, ser paciente. Nós vivemos um mundo tão agitado, né? Na correria, as tarefas para fazer, e muitas vezes perdemos a paciência. Nós perdemos. Muitas vezes nós gritamos com quem não merece ouvir nossos gritos, porque são pessoas que amamos e que também nos amam. Nós perdemos a paciência com os nossos filhos, nós perdemos a paciência com os nossos pais, e esquecemos que um dia fomos crianças, como essas que estão correndo aqui hoje. Se você perguntar para ele se ele tem a consciência do que ele está fazendo, não. Ele está em família aqui. Está correndo, está brincando, está falando. Mas nós perdemos a paciência. Falta longanimidade. Muitas vezes nós cobramos as pessoas. E é muito comum isso, né? Nós chegarmos para o nosso irmão, para a nossa irmã: ô irmão, não te vi na igreja. Ô minha irmã, você não veio mais na escola dominical? Você não veio mais na reunião de oração? Você está faltando nos cultos? É comum nós falarmos assim. Mas nós deveríamos primeiramente perguntar: meu irmão, como você está? Você está bem? Nós achamos essa fome. É importante para nós. O que está acontecendo? Às vezes a pessoa está com problema em casa, está com problema no trabalho, está com dificuldade para aprender. Mas muitas vezes nós, na aprovação, nós já queremos partir para a cobrança. Quando nós somos chamados para ser humanos, pacientes. Quando nós precisamos de ajuda, conta comigo. Conta comigo. Seu irmão em Cristo. Vou
Vou orar pela sua família. Nós somos chamados para sermos longânimos. E essa longanimidade, ela produz o amor. O amor verdadeiro. Não aquele amor fabricado, aquele amor falso, mas um amor verdadeiro, que se importa, que se entrega, que ama como Cristo nos amou. É esse amor que traz a unidade. É esse amor que faz com que o corpo de Cristo seja a igreja. O corpo de Cristo leve o Evangelho às pessoas ao Pai. Tudo isso para que o vínculo da paz seja preservado. O vínculo da paz. Há muitas conservas aqui em Ibiúna. Vocês comem muitas conservas, alimentos em conservas? Palmito, né, batatinha. Você tem picles, né? Conserva. Mas se você vai no mercado, você encontra aqueles potes, né, que só nós homens conseguimos abrir, né? Você encontra no mercado aqueles potes, não encontra? As conservas, lá que está com líquido. Quando você abre ele, na embalagem está marcado o quê? Consumir após aberto. Ou seja, você tem que consumir logo. Se você pegar ele, tirar da sua conserva, o que vai acontecer com ele? Vai estragar. Vai estragar? E se você comer estragado, você vai passar mal. Seu organismo não vai reagir bem. Quando Paulo fala em preservar a unidade do Espírito, é isso. A paz ela é preservada quando nós mantemos essa unidade no Espírito. E não somente a paz, mas tudo que nós falamos aqui. Tudo. A humildade, a mansidão, a longanimidade, o amor. Ele só é preservado enquanto nós estamos ali dentro do pote com o Espírito Santo. A partir do momento em que nós saímos dessa comunhão, não há mais união. Não há. E é interessante, porque Paulo escreveu uma carta, como nós estamos vendo aqui. E eu gosto de imaginar Paulo escrevendo essa carta, e Paulo já imaginando os irmãos lendo. Porque Paulo vai estar ali presente. E eu gosto de imaginar Paulo escrevendo a carta, imaginando os irmãos lendo, e sempre um irmãozinho, o outro, levantando o braço e perguntando: mas Paulo, mas como? Qual o fundamento disso que você está falando? Qual a base para tudo isso que você está falando aí, Paulo? De sermos unidos? Por que temos que ser unidos? E Paulo fala agora, no versículo de número 4. Por quê? Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. A igreja invisível, aquele que habita em nós, o nosso futuro comum. E ele continua: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, Jesus Cristo, o Evangelho que cremos e a nossa identificação pública. Tudo isso em um só Deus, Pai de todos, a qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. A unidade é preservada quando nós entendemos isso. Eu não posso ficar irritado com o meu irmão a ponto de não perdoar a sua falha. Eu não posso se incomodar com o meu irmão porque ele pensa diferente de mim. Porque o que nos une é maior do que aquilo que nós criamos na nossa mente. O que nos une é maior. Nós estamos unidos com Deus Pai, o Pai de todos. Pai de todos. Esse é o fundamento da unidade. Relacionamentos restaurados glorificam a Cristo. A união com a igreja,
ela deve glorificar ao Senhor. Não é um sentimento. Não é um sentimento. Não é algo que eu tenho que sentir. Eu não estou sentindo de perdoado, irmão. Não estou sentindo. Não. Você foi chamado para isso. Essa é a sua vocação. Esse é o seu dever. Como igreja de Cristo. Como igreja do Senhor. As suas atitudes devem glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não desonrar. E não manchar a fé. Por isso, para nós aplicarmos esse texto nas nossas vidas, examine o seu coração todos os dias. Todos os dias nós precisamos fazer um check-up ao médico, examinar o nosso coração. Será que eu estou seguindo a Cristo de verdade? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou servindo a minha igreja como ela espera que eu sirva? Será que eu estou usando os meus talentos, os meus dons, para glorificar a Deus, para exaltar o seu nome? Para que as pessoas lá fora olhem para nós aqui hoje e não vejam isso dentro de uma igreja, mas um lugar em que ela pode ser acolhida, ela pode ser amada, onde ela pode ouvir a palavra de Deus, onde ela pode louvar com liberdade. Será? Eu preciso examinar o meu coração todos os dias. Não somente na igreja, na minha família. Estou sendo um servo, uma serva do Senhor. Estou sendo um pai, uma mãe amorosa. Eu estou amando meu pai e minha mãe, os filhos também. Estou obedecendo como se deve obedecer. Dando respeito e honra a eles, como a palavra de Deus diz. Precisamos examinar o nosso coração para ver a vocação que nós somos chamados. Pratique a reconciliação. Não espere. Não espere a pessoa vir. Vá até ela, meu irmão, me perdoa. Me perdoa. Errei a nota lá. Me perdoa. Ele sabe que baixista não erra a nota, né? Só inverte o baixo. Ele só inverte, não erra. Pegou, né? Não erra. Mas eu errei, eu errei errado na música, me perdoa. Poxa, a gente ensaiou tanto, né? A gente se dedicou tanto. Aí chega na hora, você entra errado. Você esquece de pegar, mas faz parte, acontece. Faz parte. Ô, irmão, me perdoa, esqueci a escala. Eu vou abrir a igreja hoje. Me perdoe. Por favor, me perdoe. Reconcilie-se. Mantenha a união. Invista na comunhão. Invista na comunhão. Ô, irmão, vem em casa para uma fé. Ô, onde você está indo? Vamos lá que eu vou com você. Mas não é só caminho, não, vai andando, vai conversando, né? Vai falando de Jesus. Vamos lá. Eu gosto de andar, né? Se deixar, eu não estou andando. Eu gosto de andar. É difícil quem gosta de andar. Tem ninguém com carro, assim, é difícil. Mas eu gosto de andar. Ande com a pessoa. Segure. Ensine o que você aprende. As pessoas lá fora não vêm à igreja, mas você está aí, como igreja. Você pode ensinar. Você pode falar do amor de Jesus. Há um hino do Daniel Souza, que nós cantamos aqui, coração, corpo e família, né? Há um hino chamado Trabalhadores. Já ouviu esse hino? Onde ele fala que nós somos as mãos de Jesus, nós somos os pés de Jesus, e onde nós estivermos, nós somos Cristo ali para aquelas pessoas. Então, queridos, invista na comunhão, invista no partir do pão, na companhia. É esse o desejo do nosso Senhor. Foi isso que ele disse lá em João 17, 21. E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, está unido comigo. E eu estou unido contigo. Que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você gosta de ver álbuns de fotografia? Gosta de foto? Eu gosto de foto.
Estão falando que isso é coisa do pastor, que vai ver foto. Eu gosto de foto. Você vai na casa dos irmãos, vão jogar foto. Olha aqui, quando você vai casar, olha aqui, a criança dele. São 28 anos. Quantas pessoas passaram por essa igreja? São 28 anos. E ao olharmos lá atrás, há 28 anos atrás, nós podemos ver a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Se estamos aqui hoje, como igreja, é porque permanecemos unidos. Permanecemos vivendo dignos da vocação que nós somos chamados, ser igreja. Ser igreja. Por isso se alegre. Se alegre. Agradeça a Deus por fazer parte desse momento. Muitos queriam estar aqui, mas não puderam. Mas você está aqui hoje, vivendo esse momento. Agradeça. Agradeça a Deus pela sua igreja, pelo seu pastor, pelo conselho desta igreja. Agradeça a Deus. Pai, não é bom servir a minha igreja. Mas eu quero servir em todos os lugares. Eu agradeço ao Senhor que é bom estar ali. É bom. E esse seja o sentimento do nosso coração. Que possamos olhar para o irmão ao nosso lado. Ó, conta comigo. Como diz os jovens, estamos juntos. Estamos juntos. Conta comigo. Amém? Amém. Se coloque em pé nesse lugar, eu vou chamar o conjunto de louvor para entoar no frente para nós, cantar todos os povos presentes juntos.
irmãos se sentarem. Vou passar nesse canto a palavra ao presbítero João. Tem uma homenagem à igreja recebida da igreja de Alquim a nós. Vou ler para os irmãos. O presbítero Luiz Padilha deixou aqui uma homenagem de gratidão à igreja da IPI de Alumínio. 28 anos da segunda IPI de Lyon. Gratidão pelas bênçãos recebidas, gratidão por cada vida que aqui está a congregar. Gratidão porque muito Deus tem feito nesse lugar. A você, irmão, a cada família, a cada pessoa que está aqui a congregar. Saiba que você é a coluna forte que sustenta esse lugar. Com sua dedicação, com suas orações, com seu compromisso, a integridade com Deus Pai. E a cada dia que passa, Deus sempre tem para vocês mais e mais. E assim a igreja vai caminhando. Já são 28 anos de sua organização. Nesse dia festivo, estamos celebrando com o coração repleto de gratidão. A presença de Deus sempre nos abençoando. 28 anos no segundo IPI de Biúna, bairro do Puris. Para nós, com certeza, foi uma imensa alegria de estarmos aqui. A vocês, queridos irmãos e irmãs, familiares e amigos, que bom saber que Deus é e sempre será contigo. 28 anos de uma igreja abençoada, dedicada e compromissada ao pastor Rubens, conselho e a comunidade. Parabéns a todos e que cada dia sejam dias de entrega e muita eternidade com Deus Pai. Felicidades a todos vocês. É uma simples homenagem da IPI de Alumínio aos amados irmãos. Deus abençoe hoje e sempre. Presbítero Luiz Padilha e conselho da IPI de Alumínio. Assim, nós estamos chegando ao final desse culto. Nós queremos agradecer a Deus por tudo que tem feito na nossa igreja. Estamos chegando ao final da nossa celebração. Louvamos a Deus pelo cuidado, pelo sustento, pela fidelidade que fez a esta igreja do Senhor. Queremos agradecer os visitantes. Nós temos em nossos meios bastante visitas. Nós louvamos a Deus pelos visitantes da igreja mãe que estão com nós. Outras pessoas que também estão com nós, o vereador da nossa cidade, Tiago Godinho, será sempre bem-vindo aqui. Tiago, Deus abençoe a sua vida, conselho de sabedoria, para que você desenvolva o dom, a vocação no âmbito político, onde você está atuando hoje. Então, Deus o abençoe. Eu gostaria de encerrar esse culto chamando o pastor Jackson novamente à frente. Ele estará fazendo alguma oração. Temos também o irmão do Morro Grande que estão conosco. Obrigado pela presença de vocês. Ao final do culto, dividam-se ao salão de festa da nossa igreja, onde nós teremos um salão de festa e a nossa comunhão continuará ali. Eu vou pedir para que a igreja se coloque em pé. O pastor estará fazendo a última oração e em seguida a oração do Pai Nosso, a bênção secretária por ele. Após a audiência do pecado, eu vou pedir para que o Ebenezer se coloque aqui à frente e cantemos novamente esse louvor que vocês cantaram o segundo. Aí que pode ver o lá. A igreja lá vem aqui à frente, então assim que nós encerrarmos, nós faremos o louvor com esse louvor. Oi, meus queridos. Senhor, nosso Deus, amado Pai, obrigado, Deus, porque
Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, que tem alcançado as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui. Nesta noite, a qual o Senhor já preparou, Pai, antes, meu Deus, de tudo estar planejado. O Senhor já havia interpretado que esta noite o teu povo iria se reunir neste lugar para louvar e adorar o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos também, Senhor, que nesses 28 anos, Pai, que a tua igreja se reúne neste lugar, a tua mão não faltou, as tuas bênçãos, ó Deus, não faltaram, a tua provisão não faltou, Senhor. Somos agradecidos, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Mas essa igreja, ó Deus, ela tem sonhos, ela tem planos, projetos, e nós queremos colocar diante, ó Deus, do teu altar nesta hora. Abençoa a liderança desta igreja, abençoa a vida do pastor Rubens, ó Pai, presidente do conselho desta igreja, os presbíteros e presbíteras, ó Pai, desta igreja, Senhor. Pai, que os seus sonhos, os seus planos, com a tua graça e com a tua vontade, Senhor, venham ser realizados. Que esta igreja continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Que esta igreja, Pai amado, continue sendo um referencial para este Pai, para o povo que adora e que serve ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos aqui nesta hora. E oramos também, ó Pai, a oração que o Senhor no passado nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Recebemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, com esta igreja, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos colocar em pé, porque esse louvor não dá para acessar. Just